Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo e esse aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de 3 amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Para a coluna de hoje, tenho o prazer inenarrável de receber 2 amigos professores que admiro demais, como pessoas e também intelectualmente. Estou falando aqui da professora de História Michele Fialho e do professor de Português e Literatura Rafael Ubirajara. Realizaremos aqui algumas problematizações relacionadas a como lidamos com algumas obras artísticas e com alguns personagens históricos, tanto do Brasil quanto do mundo, que, ao serem analisados com as lentes do presente, se mostram, para muitos, dignos de esquecimento, ou, usando a linguagem mais corrente da atualidade, dignos de cancelamento. Este cancelamento não é decorrente de aspectos ligados ao estilo ou à estética das obras que produziram ou dos feitos que produziram, mas sim de ideias difundidas e de ações tomadas por estes em determinados contextos históricos. O bate-papo de hoje tomou corpo a partir da enorme polêmica gerada no país pela queima da estátua do bandeirante Borba Gato, isso no último dia 24 de julho, na zona sul de São Paulo. Desde então, as redes sociais se transformaram em arenas de debates acalorados e polarizados. Para o grupo que organizou a queima e de muitos que defendem o ato, a ação de queimar a estátua se justifica, uma vez que Borba Gato foi uma figura indigna de qualquer homenagem, por, dentre outras coisas, ter sido responsável por ações de extermínio e de captura e posterior escravização, tanto de indígenas como de negros. Isso no Brasil dos séculos 17 e 18. Já os críticos da ação da queima se dividem em 2 grupos. Um que enxergam em Borba Gato um verdadeiro herói nacional, responsável por ter alargado as fronteiras do país na direção oeste. E outros, concordando ou não com a premissa do heroísmo, julgam que é necessário preservar toda e qualquer forma de patrimônio que remeta à história e à cultura do país. Olá, Michele, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer em nome de todos aqui do Punhado a sua contribuição com o nosso canal. É uma honra termos aqui a sua presença. E aí já lhe pergunto o seguinte: esse ato de destruir monumentos, estátuas, constitui uma ação original, algo assim novo dos últimos anos, ou estes atos eles foram comuns ao longo da história do Brasil e do mundo? Bom, João Paulo, esse tipo de ato que a gente pode classificar, existe um termo para isso, né? É o que a gente chama de um ato iconoclasta, ou seja, é um ato destruidor de ícones, de imagens, de símbolos. Definitivamente não é uma novidade na história. Primeiramente, nós temos que pensar no propósito desses monumentos. Quando se ergue uma estátua, uma placa ou qualquer outro tipo de homenagem em relação a um indivíduo, um grupo social ou alguma causa, é uma forma de tentar intervir na formação da memória coletiva de uma sociedade. A memória, que é diferente de história, e depois nós vamos falar um pouco disso, é um campo de disputas. Dificilmente a memória coletiva se constrói de forma espontânea. Os poderes instituídos, quando autorizam a construção de um monumento, né, que se coloque uma estátua num espaço público, eles estão tentando definir o que pode, o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Assim, toda disputa por poder também é uma disputa pela memória. Ao longo da história, quantas vezes palácios, templos, imagens religiosas foram destruídos em demonstração de superioridade de um povo sobre o outro? Então isso é bem mais antigo do que a gente tem visto aí nos últimos anos. Bom, agora quando a gente fala de movimentos populares, como a gente está vendo acontecer aqui no Brasil, ou até mesmo no sentido do que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra no ano passado, né, quando pessoas
do povo vão lá por conta própria e derrubam estátuas, eu acho que a gente não pode deixar de considerar o exemplo americano. Então não é de agora que os americanos estão derrubando estátuas. Durante o processo de independência das 13 colônias, né, futuro Estados Unidos, naquele momento ainda não havia Estados Unidos, eles, os colonos que lutaram a favor da independência também destruíram várias estátuas. Após a declaração da independência, em 4 de julho de 1776, só para ficar num exemplo aqui bem significativo, uma estátua do rei George III foi derrubada em Nova York e olha que ironia, o chumbo que compunha essa estátua foi derretido para a produção de balas, né? Balas que seriam usadas contra as tropas reais durante a Guerra de Independência, né? Então, essa derrubada de estátua aí, ela teve um simbolismo duplo. Além disso, várias placas, documentos, papéis em gerais que continham símbolos britânicos foram queimados ou sofreram intervenções. Para você ter uma ideia, a negação, né, de tudo aquilo que era ligado à monarquia britânica, contra a qual estava se lutando, levou até a desvalorização de moedas que tinham o rosto do rei. Os próprios ingleses já tinham feito algo parecido no século antes, o século XVII, que é o século da chamada Revolução Inglesa. Né? Mais propriamente, a gente deveria falar em revoluções inglesas, porque foram duas aí num espaço de pouco mais de 40 anos. Para ficar também num exemplo concreto, depois que o rei Carlos I foi decapitado durante a chamada Revolução Puritana, uma estátua dele também foi removida, inclusive decapitaram a estátua. E depois, 40 anos depois praticamente, durante a chamada Revolução Gloriosa, a estátua do rei católico Jaime II foi também tirada de um pedestal e jogada num rio, o que lembra muito do que aconteceu recentemente, né, com a estátua do traficante de escravos na Inglaterra. Para fechar essa questão, assim, com mais um exemplo que eu acho bem significativo, é quando a gente trata, por exemplo, da Revolução Francesa. Né? Qual é um dos grandes marcos da Revolução Francesa? É a tomada e a queda da Bastilha em 1789. A Bastilha, ela não era um monumento, ela era uma prisão, né? Ela era um prédio que tinha uma função prática. Porém, quando eles invadem a Bastilha, o objetivo inicial era ali pegar pólvora e armas para resistir à tentativa do rei prender os membros da burguesia que estavam lá defendendo no Palácio de Versalhes os interesses do terceiro estado, né, da maioria da população da França. Só que eles não se contentaram apenas em tomar as armas e a pólvora da Bastilha. Eles destruíram completamente o prédio com as próprias mãos. Não sobrou, hoje não tem Bastilha. Se você vai a Paris, no máximo você vai ver uma placa no chão, falando onde ela ficava. Então tá muito claro que ali eles não estavam demolindo, derrubando apenas um prédio. Eles estavam derrubando um símbolo do absolutismo. E durante outros momentos da Revolução Francesa, outros símbolos, né, outros atos de iconoclastia foram cometidos. A Catedral de Notre Dame chegou a sofrer danos, né, por um momento em que o próprio cristianismo foi combatido durante a Revolução, né, para ficar nos exemplos mais famosos. Então, definitivamente, isso não é algo apenas do século XX e do século XXI. Eu acho que também é importante a gente falar que isso não é uma discussão restrita a Estados Unidos, Inglaterra ou recentemente ao Brasil. Na África do Sul, no ano de 2015, muitos universitários se mobilizaram para que fosse retirada uma estátua da Universidade de Cape Town, uma estátua que homenageava um colonizador inglês, o Cecil Rhodes, que contribuiu muito para o imperialismo britânico. E alguns falam, inclusive, que o legado dele, um dos legados dele, teria sido o regime do apartheid na África do Sul. Então é um movimento de 2015, né, que não necessariamente é um movimento de luta também contra o racismo, porque o Rhodes é considerado um símbolo, né, da ideia de supremacia racial do europeu, do homem branco sobre os negros. E não é um movimento restrito aos Estados Unidos, né? Embora o movimento Vidas Negras Importam tenha dado uma outra dimensão e expressão
para esse tipo de discussão a respeito da memória, do que e quem deve ser homenageado, enfim, esse não é uma discussão restrita ao campo aí dos países que estão aí no norte desenvolvido. Assim como também se questiona muito as estátuas do Leopoldo II, rei belga, que durante o período do neocolonialismo no século XIX, em nome dele se cometeu atrocidades no Congo belga, né? Milhões de congoleses foram mortos de forma completamente cruel por causa da ganância desse homem na tentativa de aumentar os lucros no extrativismo da borracha. E ele está lá homenageado em várias cidades da Bélgica. E se discute muito o que se fazer, né, com a figura dele. Então, isso também para a gente não ficar só nessa discussão Estados Unidos e Inglaterra. A Michele falou aí do Leopoldo II, né, o antigo rei belga. Deixo a dica aí para todos lerem um pouco mais sobre quem foi esse homem e o que ele fez no Congo belga, né, hoje República Democrática do Congo, ali na parte central da África. Talvez alguns dos atos mais bárbaros e violentos de toda a história. Então fica aí a dica, né? Pesquisem um pouco mais sobre essa colonização belga da África e especialmente quem foi essa figura de Leopoldo II. Michele, eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Sabendo que existem inúmeros monumentos mundo afora, representando personagens ou eventos históricos específicos, queria saber o seguinte: se estabelecemos um critério que de alguma forma leve a uma, abre aspas, justiça social, justiça histórica, justiça política, fecham aspas, sendo eles obviamente baseados nos valores e entendimentos atuais, sobrará algum monumento de pé em todo o mundo? Sobrará alguma praça ornamentada com esses monumentos em algum lugar do mundo? João, a sua questão é fundamental para discutirmos o conceito de anacronismo histórico, ou seja, o erro em atribuir ou julgar atos do passado a partir de valores do presente. Entretanto, acho que antes disso a gente precisa deixar clara a diferença entre memória e história. Me incomoda muito ouvir ou ler que a retirada ou destruição de monumentos históricos ou de monumentos que exaltam alguma determinada figura histórica implicaria necessariamente em destruição da história. Como te disse antes, um monumento é uma tentativa de intervenção na construção da memória coletiva. A história, quando bem escrita, né, diferentemente dessa tentativa de intervenção na memória ali no espaço público, né, a história, quando ela é bem escrita, ela parte de metodologia, ela consulta várias fontes e dá espaço para várias vozes numa mesma narrativa. Ela não pode ser panfletária. E o que o monumento pretende é ser panfletário, de uma certa forma. Ele está exaltando uma figura de uma determinada pessoa e dizendo para as pessoas: olha aqui quem é fulano, né? O que ele fez, ele é importante. Bom, quando se tem uma estátua homenageando um bandeirante como um herói, como é o caso dessa estátua que foi queimada em São Paulo, não se está fazendo uma análise histórica do bandeirantismo. Está se celebrando esse indivíduo, o grupo e os valores que ele representa. Em nome da exaltação da coragem, do espírito desbravador desses homens, de forma deliberada, há um apagamento dos seus atos de violência extrema, né, do fato deles terem contribuído para a escravização, para a dizimação, inclusive, de várias tribos indígenas. Vamos trazer para um exemplo mais contemporâneo. Vamos pensar no caso do nazismo. Hitler mandou erguer vários monumentos na Alemanha que exaltam o ideal racista, ou que exaltavam o ideal racista de uma suposta superioridade ariana, né, da chamada, entre todas as aspas do mundo, raça ariana, ou dos povos germânicos. Esses monumentos deveriam ter sido mantidos em espaços públicos em nome do estudo da história do nazismo? Particularmente eu acho que não, porque ali eles não cumpriam uma função no sentido de informar sobre nazismo, mas uma função de exaltação de valores que consideramos execráveis.
eles não precisam estar em destaque no espaço público para que a história do Estado nazista seja amplamente estudada e conhecida. Se tivessem sido preservados em alguma instituição de ensino ou museu, poderiam ser tratados como documentos históricos, não mais como monumentos que exaltavam valores do nazismo. Voltando à questão do anacronismo, a violência e a escravização de indígenas eram normalizados no período colonial? De certa forma, sim, embora não totalmente, como alguns historiadores de forma irresponsável tentam fazer crer, pois até mesmo no período colonial houve resistência a essas práticas também em seu próprio contexto. Vamos pensar no quanto os jesuítas denunciaram a violência dos bandeirantes, o quanto eles próprios foram alvo dessa violência, certo? A escravização de indígenas chegou a ser proibida pela coroa portuguesa e não foi respeitado pelos bandeirantes. Então havia até mesmo ali naquele contexto algum limite a essas ações. Agora, precisamos continuar celebrando essas figuras na atualidade? Veja bem, eu não estou dizendo que nós não devemos lembrar dessas figuras, eu estou estou questionando se devemos continuar celebrando essas figuras. Claro que não. Essas imagens, elas podem ser ressignificadas através de intervenções ou até remoções para locais onde elas possam ser rediscutidas e problematizadas. Seria uma saída possível. Você pergunta se sobrará algum monumento. Eu vou recorrer novamente à França, um dos países, na atualidade, mais seculares do mundo, ou seja, um país que não se move mais baseado amplamente em valores religiosos. Até onde eu sei, não há movimentos organizados e ativos que querem destruir a Notre Dame ou qualquer outra magnífica catedral católica no país, embora seja um país onde muitas pessoas não professem mais essa fé. Porque eles sabem que esses templos têm alto valor artístico. São lugares de fruição estética, mesmo para aqueles que não creem no divino. Eles foram ressignificados para uma maioria populacional que não crê em Deus. Eu estou usando esse exemplo, que é um pouco diferente da história dos bandeirantes, mas só para entender que dá para conviver com aquilo que, de uma certa forma, não nos representa mais. Mas será que dá para conviver com aquilo que nega valores civilizatórios e que está numa posição de homenagem a esses valores que são considerados hoje ultrapassados? Eu reafirmo, é muito necessário que eles sejam estudados, exaltados, celebrados, eu acredito que não mais. Para finalizar, você pergunta se sobrará algum monumento. Se formos julgar todos os monumentos a partir dos valores da atualidade. Eu vou recorrer novamente à França, um dos países mais seculares, ou seja, não religiosos da atualidade. Até onde eu sei, não há movimentos organizados e ativos que querem destruir a Notre Dame ou qualquer outra magnífica catedral católica no país, mesmo esses prédios não cumprindo mais uma função de representar a crença da maioria da população. A maioria da população se diz não religiosa. Porém, eles são lugares que são preservados porque eles têm um alto valor artístico. São lugares de fruição estética, mesmo para aqueles que não creem no divino. Foram ressignificados para uma maioria populacional que não crê em Deus. São preservados porque representam a capacidade artística, inventiva, a criatividade e a superação do ser humano em fazer obras magníficas na tentativa de representar o divino. Se a gente pensar, estão representando ali valores que até já foram superados por boa parte dos franceses, mas que ainda cumprem uma função positiva, que é celebrar a capacidade humana, né? Toda essa capacidade de criatividade e de inventividade. Foram ressignificados. Eu acho que é isso que a gente deve avaliar, humildemente falando aqui, na minha opinião, é isso que a gente deve avaliar a respeito desses monumentos, né? Eles podem ser ressignificados, eles têm que ser transferidos de lugar. Talvez a destruição não seja o melhor caminho, né? Ainda mais quando a gente pensa numa destruição violenta, o que até coloque a vida, a saúde das pessoas em risco. Mas é legítimo questionar a existência e a celebração dessas obras.
Fico pensando aqui como essa disputa pela memória é interessante e sempre será polêmica, como muito bem pontuou a Michele. Se uma figura pouco amada de maneira geral, como é o Borba Gato, já gerou toda essa polêmica, já gerou toda essa comoção nacional no que tange a mandá-lo novamente para a condição de herói ou removê-lo das praças públicas e das ruas, imaginem vocês o dia que esse debate alcançar figuras muito mais proeminentes e que despertam muito mais amor e ódio entre os brasileiros. Vamos pensar aqui, por exemplo, em Getúlio Vargas, essa figura complexa, tão amada e também tão odiada por tantos. Pensem vocês, as milhares de ruas e avenidas que existem por este país denominadas Presidente Getúlio Vargas ou apenas Vargas. Né? Ou ainda, né? Até mesmo bairros, né? Ou creio eu que até cidades devem existir com o nome de Getúlio Vargas do Brasil afora. Pensem vocês se algum dia isso for problematizado e sugerirem, opa, Vargas não merece homenagem. Já imaginaram o calor desse debate? Para botar ainda mais lenha nessa fogueira, vamos pensar ainda um pouco mais polemicamente. Que tal se alguém sugerir a criação de estátuas ou monumentos para homenagear, por exemplo, Lula ou Sérgio Moro? Já pensaram o tamanho dessa polêmica? Nomear uma cidade de Luiz Inácio Lula da Silva ou uma outra de Sérgio Moro? Imaginem vocês aí, meus queridos, o tamanho da polêmica que isso não vai deixar de gerar. Aqui aproveito mais uma vez para deixar uma dica de pesquisa. Busquem aí no seu buscador preferido por Ponte Fernando Henrique Cardoso. Já dou aqui um pequeno spoiler. Essa ponte existe, fica em Tocantins, tem 8 quilômetros e é um dos principais pontos turísticos do estado. Polêmico? Não? Muito, até mesmo porque as leis brasileiras proíbem que figuras públicas vivas sejam homenageadas dando nomes, né, o nome dessa pessoa a algum bem público, como é uma ponte. Pesquisem, vejam a ponte. Do ponto de vista arquitetônico, ela é bonita. A partir de agora, converso um pouco com o grande professor Rafael Birajara. Rafa, desde já agradeço em nome de todos aqui do Prosa a sua contribuição. Já é a segunda vez que você nos dá a honra da presença. A primeira passagem sua aqui foi muito elogiada pelos nossos ouvintes. Tivemos vários comentários aí, muito mesmo elogiosos às suas considerações sobre obras literárias imprescindíveis. Isso deve ter já quase um ano da sua última contribuição. Trago você aqui para discutirmos um pouco essa polêmica aí no campo da cultura. Obviamente, é um desafio, né, separar o artista de sua obra, seja artistas do passado ou do presente. Eu, por exemplo, sofro muito para separar o homem lobão do artista lobão. Essa polêmica da conduta, né, das ideias de cada um, ela é muito tensa aí no cinema ultimamente, né? Grandes diretores muito consagrados, como Woody Allen, o Roman Polanski, eles têm sido aí nos últimos anos cancelados, né, por boa parte dos cinéfilos. Isso devido a problemas relacionados às suas vidas pessoais. Então eu lhe pergunto o seguinte, Rafa, e na literatura? As obras literárias, sobretudo os grandes clássicos, eles estão também passando por análises críticas, e essas análises sempre feitas aí com os valores, né, os crivos, os entendimentos sociais e políticos atuais? E se sim, como você vê este processo? Bom, se a gente pensar bem, uma das definições de clássico que talvez melhor funcione por causa da sua até caráter pragmático é que clássico é aquele livro que permite releitura. Permite no sentido de suportar mesmo a releitura. Né? Muitos livros, quando muito superficiais, um livro policial, um livro que tem apenas o sabor do enredo, eles não permitem releitura porque eles não têm muitas filigranas, não têm matizes, né? Não é um livro de pormenores. E os clássicos, pelo contrário, costumam ser esses livros, né, que permitem muitas leituras. Mudam-se as épocas, mudam-se os tempos, mudam-se as leituras e a obra continua lá. No caso do Brasil, temos dois exemplos assim que demonstram isso cabalmente. Um exemplo polêmico, que é o do Monteiro Lobato, que até recentemente, né, frequentou mesmo o Jornal Nacional,
discutindo se o preconceito que existe naquela obra e se essa obra, que é o Sítio do Capão Amarelo, sobretudo as Caçadas de Pedrinho, né, um dos volumes, poderia frequentar a escola, já que nessa obra está claro o racismo, em que o Monteiro Lobato escreve que a tia Anastácia, como um macaco, subiu na árvore, várias comparações que vão degradar, desumanizar a personagem em virtude da sua cor. Então, o que acontece? Essas comparações sempre estiveram no Monteiro Lobato, elas estavam ali, mas a crítica nunca olhou para elas ou nunca as debateu a sério. Foi preciso, então, que no final do século XX, início do XXI, já com um arsenal, digamos, teórico mais adequado, com o advento dos estudos culturais, por exemplo, no campo da literatura, né, com ganhos mesmo no campo da democracia, em que o debate pode ser cada vez mais pleno, ou poderia ser, ou deveria. Foi preciso que tudo isso concorresse para que esse aspecto da obra fosse lido e debatido. Sempre esteve lá. Então, hoje, por exemplo, há o racismo lá. A obra frequenta, a escola frequenta, mas o que muitos críticos sugeriram? Então, que se faça como se faz com algumas obras na Europa, por exemplo. Ponham-se notas críticas dizendo, olha, caro aluno, este livro é um livro tal, e aqui há preconceito. O autor Monteiro Lobato é um homem de seu tempo. Inclusive trocou cartas com os eugenistas. Para se ter uma ideia, o Monteiro Lobato, né, biograficamente, ele elogiou a Ku Klux Klan. Então tudo isso entra na questão do livro apenas tardiamente, né? Se eu pensasse assim, em termos de século XX, né? Essas questões vão surgir mesmo no século XXI. Ou seja, a crítica está relendo uma obra com um arsenal teórico, com parâmetros que já pertencem ao tempo de leitura e não ao tempo de produção da própria obra, né? Que inclusive muitos outros intelectuais e escritores eram eugenistas. E outro exemplo que não é do campo da polêmica, mas para quem estuda literatura é um exemplo importantíssimo, é o do Machado de Assis, nosso clássico mor, né, o clássico por excelência. Vamos pensar que a sua obra mais famosa, Dom Casmurro, ele passa 50 anos, 60 anos quase, sendo lido de uma forma um pouco homogênea, que aquele é o relato de um homem, Bentinho, ingênuo, um homem bondoso, que foi traído por sua esposa, que é maliciosa, ardilosa, astuta, interesseira. E assim se leu, ou seja, a obra é narrada em primeira pessoa pelo Bento de Albuquerque Santiago, ele estaria dizendo a verdade, que foi atraiçoado e que aquela mulher é assim desde a infância. E assim esta obra foi recebida. Foi necessário que uma pesquisadora americana, nos anos de 1960, escrevesse uma obra que chama O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, inclusive comparando o Machado com o Shakespeare, o que é impressionante, né? Que mostra até onde chegou o Machado de Assis, na visão de uma autora norte-americana, em que ela mostra que não é possível, que o crítico ou o leitor brasileiro não tinha enxergado que o Bentinho é uma criação irônica do Machado de Assis, que é um personagem absurdamente debochado, por exemplo, que ele é o contrário daquilo que foi lido, né? Ele não é ingênuo, inocente, nada. O Bentinho seria um narrador não confiável, que inclusive o tempo todo conduz a visão do leitor de maneira, às vezes até caricata, né? Mandando o leitor sentir alguma coisa, né? Feche o livro, leitor, se não teve um susto com tal coisa, e outras cositas más. Quer dizer, na emergência ali dos anos 60, quando a questão do machismo estava sendo enfrentada, surge esse enfrentamento também no plano da própria crítica, que vai dizer, olha, o modo como Machado, o livro Dom Casmurro foi lido, é um modo também que tem a ver com uma crítica que reflete e ecoa o patriarcalismo e o machismo comuns ao Brasil dos anos 10, 20, 30, 40, 50. A crítica estava lá concordando com o Bentinho, como se o Bentinho não fosse uma criação irônica do próprio Machado de Assis. Hoje a gente leu o Dom Casmurro e eu diria que é impossível não perceber isso. É impossível não notar como o narrador Bento de Albuquerque Santiago é um homem amargurado, mas muito debochado. Ele que é ardiloso, ele é malicioso, ele é astuto, e a Capitu sequer tem voz no livro.
É só alguém sobre quem ele fala, uma terceira pessoa, uma não pessoa do discurso. Michele Fialho e Rafael Birajara, agradeço demais essas 2 aulas que vocês deram aqui hoje. Tenho certeza que os ouvintes do Prosa estão muito, muito felizes com as ricas contribuições ao debate democrático que vocês trouxeram esse espaço. Melhor dizendo, mais do que felizes, né? Eu diria que eles estão inquietos intelectualmente e eu, como professor, creio que essa condição, a inquietude intelectual, seja um dos resultados mais nobres do debate e da difusão do conhecimento. Muito obrigado, tenho certeza que os nossos ouvintes estão vibrando neste momento. Mais uma vez, aproveito para lembrar a todos que estamos no YouTube, Instagram e em todos os tocadores de podcast. Abraço fraterno a todos e até a próxima semana, quando Alberto Malta estará por aqui. Fiquem bem e se cuidem, vivemos tempos perigosos. Abraços!